Olá, amigas e amigos. É com grande alegria que me encontro mais uma vez aqui com vocês para que venhamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Jefferson Quadros e nos propomos a conversar um pouquinho sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. Desde já agradeço o convite para estar presente aqui com vocês na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, dando sequência a este projeto de levar a casa espírita aos seus lares. Bendita tecnologia que nos permite compartilhar nesse momento os ensinamentos do Cristo. Para darmos início à nossa atividade de hoje, eu convido aos irmãos e às irmãs que façamos a nossa prece inicial, elevando o nosso pensamento ao alto, a Jesus, assim dizendo: Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de estarmos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, pelo apoio, pelo carinho, pelas boas energias que nos são transmitidas a partir deste momento. Pedimos-te, Mestre amado, que nos auxilie para que venhamos compreender os ensinamentos de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática tudo aquilo que nos ensinaste, para que venhamos nos tornar verdadeiros homens de bem. Perdoa as nossas falhas, as nossas dúvidas, os nossos medos. Incentiva-nos, Mestre amado, nessa luta contra nós mesmos, para que através do nosso esforço alcancemos a Tua paz e a Tua luz. E assim sendo, felizes e agradecidos, nós pedimos permissão para darmos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, irmãs e irmãos. O tema que nos propomos a conversar hoje é Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 25º capítulo, intitulado Buscai e achareis, a primeira leitura intitulada Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse texto inicia-se com um trecho, melhor dizendo, do Evangelho de Mateus, que nos diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede e recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dá-lhe uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Meus amigos e minhas amigas, para essa nossa análise da mensagem da noite de hoje, nós trazemos esse trechinho do Evangelho. Depois, para quem tiver a oportunidade, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e leia este texto que é de extrema importância. Nessa passagem, Jesus nos traz uma informação extremamente importante, nos mostrando que é imprescindível que nós busquemos os nossos objetivos. É preciso viver de uma maneira colaborativa, proativa, deixando de viver de maneira especulativa ou de maneira sonhadora, esperando que as coisas aconteçam por conta própria, ao acaso, automaticamente. Nada na natureza acontece assim. Tudo, para cada um de nós, irmãos e irmãs, depende do nosso esforço. É preciso que lembremos que Deus nos concede a oportunidade de estarmos hoje reencarnados aqui no plano físico, neste mundo de expiações e provas, para que venhamos, através do nosso esforço,
do nosso trabalho, transformarmos-nos, tornarmos-nos criaturas melhores. Mas se nós vivermos este período encarnatório de maneira insensata, incoerente, se deixarmos de lado os propósitos aos quais nós estamos aqui, passando por este momento sublime da reencarnação, nós desperdiçaremos o nosso tempo, nós desperdiçaremos energias e nós deixaremos que as imperfeições, que as viciações do passado enraizem-se ainda muito mais em nossos corações, dando-nos muito mais trabalho no porvir para que venhamos nos transformar de verdade. Deus, quando nos oferece a oportunidade de estarmos aqui no plano físico, munidos de um corpo material que nos permite a interação com o meio, dando-nos, em somatório, o esquecimento do passado, permitindo-nos que recomecemos, entre aspas, do zero, sem lembrar os erros, sem lembrar os acertos, sem lembrar as desavenças, as intrigas, sem lembrar dos amores do passado, começando uma nova jornada, de maneira simples, humilde e aprendendo gradativamente através do próprio esforço, através do carinho daqueles que nos acolhem, daqueles que nos cuidam e nos protegem. Temos assim a oportunidade, desde os primeiros dias, iniciar uma luta sem fim, lutando por sobreviver, lutando por aprender, lutando por nos relacionar, lutando por crescer, lutando por amar. A nossa vida física, tanto quanto a nossa vida verdadeira, a vida espiritual, é uma batalha infindável. Por isso, Jesus nos traz a lembrança: buscai e achareis. Dizendo-nos o Evangelho segundo o Espírito que é análoga a ajuda-te que o céu te ajudará. Porque normalmente nós adentramos naquela postura comodista, tendo na nossa mente aquela certeza que nós temos fé. Se eu tenho fé em Deus, eu vou pedir para Ele e Ele me ajuda. Por que eu vou fazer esforço? Mas é preciso que pensemos, por outro lado, que Deus não comete injustiças. E que Deus é extremamente justo, honesto para com todos nós. Deus não tem privilégios para ninguém. Todos nós recebemos oportunidades da mesma forma, na mesma intensidade. Por que Deus daria privilégios a um em detrimento de outros? Isso não seria justo, concordam comigo? Qual pai de nós daria, pegando a situação que tivéssemos 2 filhos, daria um presente para um e para o outro não? Nós não agimos assim? Como Deus agiria assim conosco? É preciso que pensemos. Outro detalhe extremamente importante é que normalmente nós não sabemos pedir a Deus. Vou dar um exemplo. Vocês têm noção de qual é que é o pedido que mais chega para Deus? Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar que o pedido que mais chega para Deus é para que eu acerte na Mega Sena. Me ajuda, meu Deus, a ganhar na Mega Sena só essa vezinha, Senhor. Me ajuda a acertar todos os números. De preferência, meu Deus, que seja só eu. Me ajuda. Dá essa forcinha para mim aí, meu Deus. Quanta gente não pede isso, meus amigos, minhas amigas. Deus nos ouve, sabe dos nossos propósitos, aquilo que nós carregamos no coração, e Deus não atende o nosso pedido da forma como nós estamos agindo. Melhor dizendo, da forma como nós estamos pedindo. Porque Deus sabe que se Ele nos der dinheiro de maneira fácil, em quantidade excessiva, nós vamos adentrar no erro. Nós vamos esbanjar, nós vamos nos prejudicar aos outros, e logo, logo nós vamos, como diz o ditado, torrar o dinheiro. E quando vê, ele se evaporou e a gente não viu nem para onde foi. Porém, Deus, entendendo o nosso propósito que alimenta o coração,
Ele nos concede a oportunidade do trabalho, de um trabalho digno, para que a gente possa, assim, ter o necessário para a nossa vida e, quiçá, até algo do supérfluo. Outra coisa que a gente costuma pedir muito a Deus: Deus, me dá saúde. A gente lembra disso só quando está doente. Me dá saúde, meu Deus. Me livra da doença, me livra das dores. Mas olhando para nós mesmos, pensemos, será que eu tenho mérito para que Deus me dê essa cura milagrosa? Será que eu estou cuidando do meu corpo físico tanto quanto deveria? Será que eu estou me alimentando bem? Será que eu estou cuidando da minha saúde, fazendo exercícios, atividades que aliviam o estresse? Será que eu estou dando tempo para o meu descanso, para o meu lazer, para a relação familiar? Será que eu estou aproveitando a oportunidade que Deus me concede para que eu venha criar a saúde à minha volta? Não adianta eu alimentar o vício, por exemplo, do fumo, ou das drogas, ou da comida excessiva, e pedir a Deus que Ele me dê saúde. Deus não pode fazer por mim algo que eu preciso fazer. Mas se eu peço a Deus saúde sem cuidar do meu corpo, Deus não vai poder fazer esse milagre por mim. Porém, Ele pode me incentivar a entender que é importante que eu mude, que eu crie hábitos saudáveis, que eu elimine os vícios da minha vida, que eu procure corrigir as minhas atitudes e que eu crie esse campo propício à saúde estar presente comigo. Deus não vai fazer milagres nas nossas vidas, até porque milagres não existem, como a doutrina espírita nos esclarece. Porém, nós precisamos ir de encontro com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente almeja, confiando na ajuda que Deus nos oferece. Eu preciso me esforçar, eu preciso trabalhar, eu preciso suar, se for necessário eu preciso chorar, que eu chore, mas que eu não desista, que eu me sinta animado, motivado a seguir lutando, tendo a certeza que esse momento que eu passo, esse momento encarnatório, no mundo de expiações e provas, mundo esse que não é fácil. A nossa vida é difícil, meus amigos e minhas amigas. Não tenhamos dúvida. Mas não é só a minha, não é só a tua, é a de todos. Todos nós passamos por situações difíceis, mas sem luta, sem esforço, sem trabalho árduo, não há objetivo a ser alcançado. Vamos pegar um outro exemplo. Alguém que deseje, desde a infância, ser médico. Não basta a criança dizer eu quero ser médico e depois, quando tiver os seus 21 anos de idade, ir lá no CRM, no Conselho Regional de Medicina, e comprar um diploma. Não, isso não acontece. Nós precisamos estudar, vai precisar fazer o ensino básico, o ensino médio, depois o cursinho, depois uma faculdade, depois a residência, depois uma especialização. E tudo isso requer muito esforço, muito empenho, muita dedicação, poucas horas de sono dormida, muitas horas acordado, dificuldades de todas as formas, para que depois de longos anos se alcance o objetivo de se tornar médico. E isso para tudo na nossa vida. Para o médico, para a costureira, para o mecânico, para a secretária, para o motorista, tudo nós precisamos aprender. Tudo. Nada cai do céu, nada vem de graça às nossas vidas. Tudo é fruto dos nossos esforços. E quanto mais nós nos esforçarmos, muito mais o céu nos ajudará. Deus ajuda a quem se ajuda, como diz o ditado. Deixemos, meus amigos e minhas amigas, de viver de maneira contemplativa, olhando a vida passar à nossa volta e nós não fazermos nada. Levantemos do sofá, batamos no nosso peito e digamos: eu sou um filho de Deus, eu sou capaz de vencer, eu tenho em mim tudo aquilo que eu preciso para ser feliz, para alcançar sucesso nos meus objetivos. Se tu tentaste, meu amigo e minha amiga, fazer algo e não deu certo, não desista. Tente por outro caminho, tente de outra forma, mas não desista dos teus sonhos.
Lembrando que os teus sonhos precisam ser baseados numa palavrinha, melhor dizendo, numa frasezinha muito importante que Jesus nos ensinou, que é conhecida como regra áurea. Fazer ao teu próximo aquilo que tu desejas a ti mesmo. Que os nossos sonhos não sejam baseados na desgraça, no prejuízo alheio. Que os nossos sonhos sejam formulados em bases sólidas, honestas e justas, pondo em prática esse ensinamento de Jesus que deve ser inesquecível a todos nós. Fazer ao próximo o que nós desejamos a nós mesmos. Apliquemos isso em todos os instantes da nossa vida, ajudando-nos a criar na nossa vida aquilo que nós tanto almejamos de maneira sadia, de maneira justa, de maneira honesta. Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas capacidades e nos proporciona oportunidades coerentes com o que nós podemos oferecer. Quando Deus nos permite o retorno à vida física, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos passar. E de forma alguma ele nos envia ao plano físico para sofrer. O intuito divino sempre é nos gerar a oportunidade de aprender. O sofrimento é uma consequência dos nossos abusos, dos nossos desvios, das nossas imprevidências, das nossas incoerências. A primeira forma de auxílio que Deus nos oferece é por intermédio do amor. A maneira mais sadia, mais fácil, mais correta. Mas que depende muito do nosso trabalho, que depende muito do nosso esforço. Se nós nos recusarmos a aprender através do nosso próprio esforço, aí se torna necessário que uma medida paliativa da pedagogia divina haja nas nossas vidas para que nós possamos abrir os nossos olhos e entender a importância e a urgência da mudança. E essa medida se chama dor. A dor, meus amigos, é o sinal de alerta de que algo em nós não está bem. As dores físicas nos trazem o entendimento de que o nosso corpo não está bem. As dores morais também, meus amigos e minhas amigas, nos advertem de que o nosso eu espiritual precisa se corrigir. Reflitamos sobre isso. Analisemos esse trecho do Evangelho tão importante, em que Jesus nos convoca ao trabalho. Batei a porta e ela vos será aberta. Ajuda-te, meu amigo e minha amiga, que o céu te ajudará. Faz o teu esforço. Acorda todo dia de manhã agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia a ser vivido, a ser lutado. No final do dia, agradece ao Senhor tudo aquilo que recebeste. Agradece o carinho recebido, as oportunidades que te foram trazidas, tudo aquilo que aprendeste, as pessoas novas que conheceste, as relações que pudeste fortalecer. Se agiste de maneira incoerente, pede perdão. Pede perdão pelas palavras mal postas. Peça perdão pelos erros cometidos. Peça perdão pelos atos mal calculados. Mas muito mais do que só pedir perdão, procura corrigir-te. Aproveitando o exemplo de Santo Agostinho, que nos remete à reflexão diária de tudo aquilo que eu faço, para que eu venha, através dessa análise, corrigir as minhas atitudes, para que, através do meu esforço, eu me torne uma pessoa de bem. Estarei dessa forma me ajudando. E o céu também me ajudará. Porque Deus fomenta cada vez mais as nossas forças, as nossas energias, o nosso ânimo, quanto mais nós lutamos, meus amigos e minhas amigas. A nossa luta é árdua. Não duvidemos disso. Mas também tenhamos convicção de que as nossas lutas sempre são proporcionais às nossas forças. Por isso, não te permite viver em desânimo. Não te permite viver em desmotivação. Não permitas viver momentos de depressão, de tristeza, de amargura. Vive com felicidade. Agradeça a Deus do fundo do teu coração por tudo aquilo que te acontece e que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Mas segue lutando, com coragem, com fé, com resignação, tendo a convicção, meu irmão e minha irmã, que a tua luta e o teu esforço serão recompensados no momento adequado. Deus olha por ti. Deus olha por todos nós
e jamais nos deixa sem amparo. Leva contigo sempre essa verdade no teu coração, para que com essa certeza tu possas lutar cada vez mais em nome da tua felicidade, em nome da tua paz, em nome da felicidade e da paz de toda a humanidade. Meus amigos e minhas amigas, eu agradeço a atenção de todos vocês. Agradeço o tempo investido em ouvir essas nossas simples palavras. Falamos de coração para coração. Espero ter podido ser claro nessas nossas palavras, procurando compreender um pouquinho melhor aquilo que Jesus nos ensina. Confie em ti mesmo, meu amigo e minha amiga. Confie em Deus também e te esforça, que tu és capaz de vencer todas as dificuldades da vida. Ajuda-te, meu irmão e minha irmã, que o céu sempre te ajudará. Eu convido a todos que façamos a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao alto, assim dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Obrigado, Senhor, pelo carinho, pelo consolo, pelas forças que trazes a cada um de nós. Obrigado, Mestre, pelos benfeitores amigos que em teu nome estão conosco nesse momento em nossos lares. Obrigado, Senhor, por todo o auxílio que eles nos trazem. Rogamos que essas energias divinas possam ficar conosco no decorrer desta semana, nos amparando, nos protegendo e nos fortalecendo. Te agradecemos infinitamente, Mestre, por esses momentos que podemos compartilhar os teus ensinamentos e a tua luz. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que fazes por cada um de nós, por toda a humanidade. Contamos com teu apoio sempre, Mestre Jesus. Obrigado, Mestre. Obrigado, amigas e amigos. Que a luz do Cristo nos envolva, nos proteja e nos fortaleça por toda a eternidade. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Paz e luz.